Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 12 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para, nesse mês dedicado à Palavra de Deus, a refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: Há de vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peça que devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores faz assim. E se emprestais somente àqueles de quem espera receber, que recompensa terei? Até os pecadores empresta aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai-vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medir os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus no Evangelho de hoje nos convida à vivência da misericórdia, a exemplo de Deus que é nosso Pai. O seu convite é um convite radical: amar e rezar pelos inimigos. Veja que a inimizade é a causa de muitos males. É uma força destruidora, é fonte de divisão, por vezes até de morte. Mas se amamos ou fazemos o bem somente a quem pode nos retribuir, que recompensa teremos? A vivência do Evangelho, caros irmãos, queridas irmãs, é exigente e vai além das medidas humanas. Portanto, é necessário ir além, ou seja, dar passos, dialogar, acolher, servir, inclusive quem nos quer mal. Certamente só poderemos viver isso à medida que acolhemos a misericórdia de Deus e estivemos em sintonia com Ele. Assim compreenderemos o valor da oração, o valor da Santa Missa, o valor da adoração, da confissão, da caridade, por nos colocar em sintonia com Deus e com os outros. Veja que Jesus segue sendo a nossa reverência de amor aos perseguidores e inimigos. Jesus segue sendo a nossa referência. Ainda na cruz, perdoa o que ele faz mal. E Jesus diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o perdão, assim como o bem e o amor, nesta circunstância, é um dom de Deus. Por isso devemos pedir e acolher com abertura e disposição interior, uma vez que isso implica liberdade e escolha. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, amar o inimigo, rezar por ele, é uma escolha sábia e inteligente, pois temos a esperança de que, na vivência do amor, o mal cultivado no coração do outro seja desarmado e, sentindo-se amado, ame e venha a ser o nosso inimigo. Então, a prática da fé gera novo dinamismo na vivência das relações humanas. Então, Jesus não nos pede apenas para desejar o bem, mas Jesus nos pede para fazer o bem aos outros. Portanto, prossigamos aberto a essa ação transformadora do amor de Deus em nós e não desistamos de promover o bem e a misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, quando ouvimos falar, Jesus, quando
ouvimos Jesus falar de coisas como amar os nossos inimigos, praticar o bem com aqueles que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam, rezar pelos nossos caluniadores, entregar a outra face, depois de tomar uma bufetada, então ceder a túnica quando alguém já nos tomou o manto e etc., nós nos apavoramos. Portanto, se não estivermos uma fé firme, nunca conseguiremos aprender o pensamento de Deus. Foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, quem em pessoa veio assim desbaratar a teia do inimigo que tenta colocar em nós uma doutrina de morte. No entanto, a grande chave para que possamos assim compreender isso tudo está justamente na expressão de Jesus. O que vos desejar que os outros vos façam, fazeis também vós a eles. Somente quando nos colocamos no lugar do outro, caros irmãos, queridas irmãs, somente quando nos envolvemos com o nosso próximo, podemos compreender as suas motivações e assim perdoá-lo, compreender e acolhê-lo. Veja que Jesus também nos questiona, fazendo outras indagações. Qual a recompensa que teremos se fizermos o bem somente àquele que nos faz o bem? Se amamos somente quem nos ama, qual será o mérito? Se emprestamos dinheiro somente a quem pode nos pagar, com certeza nós não estamos agindo por amor e sim por conveniência. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, outra expressão que nos ajuda a compreender a vida de Jesus é quando ele nos fala: sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Finalmente, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nos dá a dica para que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgando para não sermos julgados, não condenando para não sermos condenados, perdoando para que sejamos perdoados e dando para que possamos também receber. Assim, portanto, meus irmãos, queridas irmãs, da mesma forma e na mesma proporção com que medimos o outro, nós também seremos avaliados. Portanto, para você, é difícil viver conforme essas palavras de Jesus? Qual seria a mais difícil de vivenciá-la? Você costuma julgar as pessoas que erram? Você ajuda a quem lhe pede ou somente a quem o conhece? Você acha que tem necessidade de amar as pessoas que estão fora do seu círculo de amizade? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos predispormos a amar os nossos inimigos e perseguidores. Só assim estaremos dando testemunho do verdadeiro amor que devota a cada ser humano. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo.